Companheira Zélia, a minha companheira Zélia, ela tem a outra irmã, é filha do copeiro Batata, que feira toda conhecia, era o fogueteiro, era o fogueteiro aqui de feira, né? Eu me lembro bem que no dia 4 de janeiro ele acordava a feira toda estourando foguete, comemorando o aniversário de Luiz Carlos Prestes. E não sei se por coincidência ele dizia que era o aniversário de Humberto Mascarenhas. Com a palavra, a companheira Zélia. Bom dia, pessoal. Sou filha de Inocêncio, né, Pereira Alves, como era conhecido. Ninguém conhece ele por esse nome, né, mais conhecido como Batata. Sou uma das 7 filhos dele, sou a terceira, Zélia. E é muito triste, né? Embora é uma coisa assim que a gente tem que passar novamente, né? Como se estivesse revendo o passado. E Batata é uma pessoa de origem humilde. Ele era militante do PCB desde 1941. E ele sempre defendeu uma bandeira, né? Sempre lutava. Eu gostaria muito de ficar mais. Então ele foi uma pessoa que procurou defender, né, uma luta, né, uma causa, uma justiça, uma democracia melhor. E foi uma pessoa que trabalhou juntamente com o senhor Simão falou. Ele gostava muito de Carlos Prestes, inclusive ele homenageou até o nome como um irmão da gente, chama Luiz Carlos, em homenagem a ele, era fanático. Gostava muito do PCB, defendia. E foi um tempo muito difícil. O senhor é irmã, ó. É o nome da esposa. E a esposa, por causa de Olga Prestes, né? Em homenagem também a Olga. E minha mãe, ela se chamava Ana Regina. E ele colocou para ele, né? Ficou todo mundo como Anitta. Tudo em homenagem à família. Ele tinha muito amor por isso. E naquela época foi um momento muito difícil, porque já era uma pessoa idosa, já era um senhor de idade, então ele abraçava aquela causa. E foi num momento de muita turbulência, né? Inclusive ele na época, ele foi o primeiro a ser preso aqui em Feira de Santana. Eu me lembro que eu era criança na época, eu me lembro que o pessoal chegou, a nossa residência era o Sargento Altino, né, juntamente com, naquela época chamava o Capelão, que era conhecido como o Sr. Edmundo, polonês, que era foragido, né, na Polônia, assim como os companheiros, Francisco Pinto, que eu sempre estive com ele, né, sempre com esse pessoal, sempre colocando a família a par, porque naquela época nós éramos crianças, não tínhamos muito. Minha mãe ficava com medo de falar. Então naquela época ele foi preso, estiveram na nossa casa, meu pai tinha uma mercearia, bateram na porta e queremos comprar cigarros, mas na realidade eles invadiram a nossa casa, procurando, queremos um foragido, Batata, cadê o Batata? E ele estava escondido, nós éramos crianças, eles invadiram, empurrando, batendo na gente, na minha mãe, e queria saber o paradeiro dele. Eles descobriram onde ele estava e já foram nos trocando. E você é comunista, vamos ver onde é que está as armas, procurando a documentação. Então foi uma coisa triste naquela época para a gente. Nós passamos por essa humilhação, eles não quiseram nem ver, porque tinha criança, né, naquela residência. Não se importaram com isso, pegaram meu pai e espancaram.
um fato muito lamentável, porque ficou sem saber a quem recorrer, e como era naquela época, o comunismo era uma coisa muito escondida das pessoas, então nós sofremos muito com isso, porque ele estava defendendo uma causa, um Brasil melhor. O que aconteceu? Levaram ele, nós ficamos a família sem saber o paradeiro. Foi quando, depois de busca dos colegas, eles retornaram ameaçando a família para que nós mostrássemos onde estavam as evidências, para mostrar realmente que eles se tratavam de um comunista. E ele foi, depois de algum dia nós ficamos sabendo que ele tinha sido levado para o batalhão, que hoje era o antigo Palácio do Mineiro. Aí ficou incomunicável. E passaram-se um tempo, ele foi recambiado para Salvador. Para Salvador, sofreu muitas torturas. Ele dizia, ele levantava a bandeira: eu sou comunista, pode me matar, mas eu sou comunista. Então ele sempre defendeu essa bandeira. E foi uma vida muito sofrida, porque nós ficamos sem o nosso pai, passamos por muitas dificuldades, entendeu? E foi uma luta. Se não fossem os amigos daquela época, eu não sei o que teria sido da gente. Entendeu? Foi muito triste. Aí depois nós fomos para Salvador, ficamos sabendo onde ele estava, para ser visitado, e ficamos sabendo que ele tinha sido muito maltratado. Uma pessoa já idosa, eles obrigavam a ficar comendo gordura, colocavam ele fazendo as piores torturas que tinha. Foi uma luta. Foi uma pessoa muito debilitada. Porque já se tratava de uma pessoa idosa, mas ele era forte, resistente. Então ele estava lutando ali, ele sabia que ele estava lutando por uma causa justa. Ele sabia que aquilo ali não ia ser em vão. Que um dia, mais tarde, tudo viria à tona, que a família da gente passou por muitas dificuldades. Uma mulher sozinha, minha mãe, os seus 7 filhos menores. Se não fosse o apoio dos amigos, dos companheiros da época, que muitos foram embora, ficaram também, né, passando por esses momentos difíceis. Eu não sei precisar assim quanto tempo ele ficou preso, porque nós tivemos muita dificuldade para encontrar documentação. Ninguém sabia, jogava, não sei a ideia, enfim. Nós lutamos, fomos atrás de documentos que comprovassem, né, o local, a data exata da prisão, como foi efetuado, tudo. Foi muito difícil. Se não fosse a luta da nossa companheira Diva Santana, que ajudou muito a gente a fazer parte do grupo Torturando Cabais, que ajudou muito os amigos dele na época, muitos, como o seu Val falou, Humberto Mascarenhas, pessoa que ajudou muito a gente, e muitos amigos, né, naquela época. Sei que depois disso ele passou um período. Já veio um homem totalmente debilitado. Ele não morreu nas dependências, mas ele foi preparado para a morte. Porque quando ele saiu de lá, ele saiu um homem totalmente inutilizado. Me lembro como hoje, ele chegou em casa num caminhão ou num carrinho de mão, todo sujo, todo quebrado. Algum órgão dele tinha se arrebentado. Foram os amigos que esperaram ele, deram banho. Depois disso, nunca mais ele fez a mesma pessoa. Foi ficando debilitado. Tanto que foi para Salvador, chegou lá, ninguém quis. Nenhum hospital queria aceitar, porque ele era um comunista.
tratava de um comunista e ninguém pediu a presença desse tipo de gente. Foi que nossa saudosa irmã Dulce, ela foi que acolheu. Ela que acolheu naquele hospital, ela estava começando. E ela tinha um mundo de gente. Esse povo nessa época não tinha, era como se não existisse. Fosse um bicho, ninguém tinha consideração por essas pessoas. Então foi um momento muito difícil, muito difícil. E eu sei que ele realmente levantou a bandeira, ele lutou por uma causa justa. E hoje em dia, graças a Deus, nós estamos dentro de a coisa realmente melhorou em relação ao passado. Não que vai apagar o que aconteceu na época. Muitas torturas, principalmente por se tratar de uma pessoa que foi logo pego de primeira. Foi o que sofreu muito. Eu lembro como hoje, que o Francisco Pinto se encontrou na época também que ele foi estar na prisão, no posto de batalha em Salvador. Também ele foi transferido para o 19º DC, no DDZ, e eles viram que foi que meu pai ele relatou o sofrimento que ele passou, as torturas que faziam com ele, para que ele dissesse a verdade, entregasse seus amigos, seus correligionários. Mas ele não fez, não relatou ninguém, não fez nada disso. Enfrentou. E ele disse: eu sou comunista, eu sou, sempre serei comunista. E Batata era uma pessoa que amava, e ele lutava com empenho por uma causa nobre, e sofreu. Então foi isso que levou a causa da morte, os maus tratos, as torturas. Foi uma luta difícil. Aqui tem várias pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer. Rosa Ruiz, Celso Pereira, Paulo e outros amigos que já se foram. Foi uma luta muito triste. Ele morreu, ele estava com 67 anos na época. Já era uma pessoa idosa. Com certeza quando morreu. Não, quando ele morreu ele tinha 67. Ele foi preso no dia 4 de abril de 1964. Foi o primeiro a ser preso. Era conhecido ainda, eles colocaram no jornal. O agitador Batata foi o primeiro a ser preso na Feira de Santana. Imaginem vocês o que foi que aconteceu. Essa informação que você está me dando aí está no jornal Folha do Norte. Exatamente. Eu tenho no seu o nome do seu pai no meu livro. Mas não. Luiz Cerqueira. Exatamente. Nós vamos agora passar para alguns companheiros para fazer alguma pergunta que desejar. Você não queria mais nada, ou já pode passar para as perguntas. Porque eu poderia assim, porque na época eu era criança, menina, então eu tenho mais assim coisas, informações através de pesquisa, né? As pessoas eu procurei, eu fui várias vezes no carro do Francisco Pinto, estive com o seu Simval, Celso, uma pessoa que me ajudou na época no processo de encaminhar na missão, na lei 9.140, para ver se nós fôssemos. Sei que dinheiro nenhum vai pagar. Não tem dinheiro que paga que a nossa família sofreu. Nenhum. Nem que eles dessem a gente $1 milhão, nada disso faria voltar. Zé, Sofrimento que nós passamos. Eu percebo pelo seu depoimento quanto foi difícil para essa família de 7 filhos sobreviver numa situação tão difícil, né? É mesmo uma situação assim de heroísmo
da mãe, de vocês, eu queria te perguntar como foi que vocês conseguiram sobreviver, se o seu pai era o provedor da família e ele ficou preso, depois que ele saiu não teve mais condições, consequência das barbáries pelas quais passou, chegou a falecer. Como que vocês conseguiram, diante de tanta dificuldade, manter essa família e hoje vocês demonstram assim, essa serenidade e relatam, e você relata o que vocês passaram. Onde que seu pai ficou? Em Salvador? Meu pai ficou muito tempo internado no hospital de Mandu. Ah, você falou, mas na prisão? Na prisão ele ficou no quartel do Defeiro, passou também pela Lemos do Rio. E nesse período, nós contamos com a ajuda dos amigos da época. Porque uma mulher sozinha. Nós tínhamos, meu pai era alfaiate. A profissão dele era alfaiate. E também gostava muito de fogos. E foi uma luta muito grande, porque nós não tínhamos como sobreviver. Nós chegamos a passar fome. Não tínhamos comida, não tínhamos nada. Se não fosse alguns amigos da gente, do meu pai na época, eles davam comida pra gente. Foi difícil, muito difícil. Minha mãe saía de porta em porta pedindo. Ela foi uma heroína. Zélia, eu conheço um pouco a realidade, mas aqui nós temos na comissão e outras pessoas aqui da Feira de Santana que poderão fazer algumas perguntas para que nós outros possamos ficar mais por dentro da situação. Tem aí os companheiros da comissão e tem outras pessoas. Então, eu queria saber se Bom dia, eu queria só dar um testemunho. Eu convivi com Batata. Eu tive a oportunidade de conviver pelo menos durante 10 anos da sua vida. Conheci um pouco do sofrimento da família de vocês, da humildade, vocês moravam ali nos Olhos d'Água, e sei dessa terrível tragédia que se abateu sobre a família de vocês. Eu queria só dar um testemunho vivencial, já que eu convivi com ele, pude, por delegação do partido, também dar um pouco de assistência a ele. Eu, à época, era funcionário do Banco do Brasil, quando ele veio a falecer. Eu acompanhei o dia em que ele foi transportado da rua até em casa, sujo. Me desculpe só dar o testemunho que não foi num carro de mão, foi numa carroça. Foi uma carroça que ele foi transportado até os Olhos d'Água. O testemunho que eu quero dar é da dificuldade com que vocês tinham material para sobreviver. Queria realçar somente um fato que vem ocorrendo nessa comissão. Como os companheiros alfaiates eram combativos em feira. Era Luizinho, era Raimundo, era ele, eram pessoas que... Teté Portugal, Teté, Raimundo falei, pessoas que tinham uma consciência de classe e que eram bem estruturados em Feira de Santana. E seu pai era uma dessas pessoas que participavam desse agrupamento, dessa elite consciente de Feira de Santana. Eu sei que foram momentos muito difíceis, ele teve um problema muito forte de saúde pulmonar, a verdade foi essa, ele muito enfraquecido, realmente aqui os médicos, os poucos que tinham, que davam assistência a pessoas que pensavam como ele, não tinham como apresentar uma alternativa, até porque era uma doença que normalmente quando a pessoa contraía era praticamente fadada à morte.
que isso veio acontecer, especialmente na condição dele, que estava com uma família, uma prole muito grande, sem condições materiais, enfim. Era um companheiro aguerrido, era um companheiro valoroso, um companheiro que deixou, naquela época, muito conquistado todos aqueles que faziam militância de esquerda em Feira de Santana. Esse testemunho eu quero dar, corroborando aquilo que você falou. Bom, eu queria só registrar um fato, tenho a impressão que o meu depoimento já está. A última prisão que eu sofri foi em 64, lógico. Eu fui para o 19BC, em Narandiba. E inicialmente eu fiquei numa prisão onde ficavam os chamados operários. Depois me transferiram para o pavilhão dos estudantes. E lá estavam três felizes, 3 trabalhadores. Otoniel Queiroz, Teté Portugal e Batata. Eu não me lembro quando Batata saiu. Eu passei 60 e poucos dias e sei que saí antes dele. Ele estava lá, era uma das pessoas bastante abatida pelas torturas, os maus tratos, né? Lá no 19BC, em Narandiba, Salvador. Eu gostaria de perguntar o seguinte: nós sabemos que há uma discriminação, havia uma discriminação muito grande para com os familiares dessas pessoas militantes, sobretudo aqueles que assumiam, assim, publicamente ser comunistas. Depois da prisão dele, mais ainda depois da sua morte, seu desaparecimento físico, vocês, jovens, estudantes, meninos, como vocês foram discriminados em escola, em trabalho, que tipo de discriminação vocês sofreram aqui em Feira de Santana? Porque parecia assim, eram leprosos, né? Exatamente. Inclusive, eu me lembro que eu estudei no Colégio General Osório. Naquela época, era um colégio que tinha pessoas abastadas, né? E nós estudávamos lá, mas ninguém queria. Deixava, sempre ficava sozinho. É da família comunista. É comunista. Ninguém queria. Praticamente nós andávamos só. Isso é uma tortura, isso é um tipo de tortura, né? Sobretudo na adolescência, na vida. Exatamente. Tortura psicológica, moral. Então, nós ficamos com aquele povo da esquerda. Nós éramos vistos, esse pessoal. O pai era ditador, o pai era comunista. Ninguém queria saber da esquerda. Sempre ficamos com o povo da esquerda. Foi muito triste porque nós não podemos ter uma vida mais digna, melhor. Hoje que, graças a Deus, nossa família não deu ninguém, né, apesar das dificuldades, pessoas honestas. Nós trabalhamos esse lado psicológico. Tivemos uma pessoa ali do nosso lado, nossa mãe, que apoiou e nos incentivou. Zé, vocês conseguiram, junto à Comissão da Anistia, algum tipo de reparação? Olha, porque nós ficamos, como eu falei, foi muito difícil, porque a família da gente não conseguia, não ter acesso. Até o hospital mesmo, lá em Campos, naquela época não tinha um controle, então não se achou muita coisa, muitos documentos, muita coisa que provasse. Aí foi através, como eu disse, através dos amigos, dos depoimentos, né, das pessoas, né, que estão presentes também. E de Diva Santana, que se empenhou, faz parte do grupo Tortura Nunca Mais, que se empenhou em defender que ele era uma pessoa que merecia. Então, nós recebemos, mas é como eu digo, que foi uma coisa, um valor tão irrisório, que nada isso vai pagar o que nós passamos. Nós
coisas que nós deixamos de fazer, de ser, nós poderíamos ter uma condição de vida melhor. Mas, infelizmente, não podemos. Quando vocês contaram com a presença da mãe de vocês na família? Minha mãe, ela morreu jovem, ela tinha 48 anos, depois de muita luta, né, sofrimento, muito nova. E vocês, depois disso, como sobreviveram? Eu me lembro que vocês eram todos na escada. Exato, todo ano. Eram assim. E depois também que ele retornou da prisão, ainda fez mais um. Ainda fez, teve muito tempo nessa Vocês como sobreviveram? Aí nós já estávamos na adolescência, né? Você não teve muita lembrança? Não, aí começamos, né? Eu mesmo comecei a trabalhar muito jovem, tive que escolher entre o estudo e o trabalho. Essas sequelas da ditadura é que marcam a vida da família e dos seus familiares, são essas consequências. Às vezes o fato da morte do pai traz, ou da mãe, traz para a família um impacto naquele momento e fica lembrança. Mas o que daí decorre a nível psicológico, a nível familiar, em decorrência da sobrevivência, é um nível muito terrível. Porque naquela época eu falei, eu posso continuar. Eu poderia estudar, fazer uma universidade, uma faculdade, mas eu tinha que trabalhar para poder ajudar meus irmãos. Eu comecei a trabalhar nova. E eu fui ser uma rica de família. Eu aqui comecei a comprar uma cama, que nem cama nós tínhamos, eu dormia numa cadeira. Então começamos a ter, através disso, com maior dificuldade. Naquela época eu trabalhava, como é jovem, o povo não queria pagar, né? Pagava de 3 vezes, 4 vezes. Entendeu? Então, mesmo assim, aí foi com o tempo. Fomos passando aquela dificuldade, foi que depois minha mãe também conseguiu um emprego de faxineira numa escola, né? Porque na época meu pai tinha uma casinha ali próximo à igreja e teve um problema lá, e eles que aí foi na época era José Falcão, que era o advogado, José Falcão da Silva, né? Então tinha que se fazer atestado de pobreza, não sei o que, para ser um advogado, para que não se tomasse a casinha. Aí minha mãe, ele ficou muito sabendo da nossa situação, e ele conseguiu um emprego para ela na escola, como assessora. E eu comecei a trabalhar, ajudar também, e as coisas foram amenizando. Na época Falcão já era prefeito? Não. Aí foi depois de muito tempo. Aí Ele nós já estávamos. Era funcionário do Banco do Brasil. Entendeu? Aí que ela começou, né? Falei, não, eu não posso ficar nessa vida. Ela saía e eu consigo viver de esmola, né? De pedir a um, pedir e um colega, um amigo, dava um quilo de carne, dava um arroz. Todo dia ela saía. Todo dia. Em busca de alimento. Então chegou a determinado momento que já estávamos adolescentes, então ela tinha que tomar uma atitude. Foi aí que o doutor José Falcão, na época, era advogado, e ele conseguiu esse emprego, porque amenizou a situação. Eu queria. Você que é irmã dela, né? Sim. Eu vejo que você está querendo colaborar. Você quer acrescentar alguma coisa ao depoimento da sua irmã? Eu, quando meu pai morreu, era mais nova, né? Era mais. Não era muita coisa não, mas eu lembro muito sofrimento. Embora muito pouco. Eu sou uma das caçulas, né? Não lembro muita coisa do meu pai, não lembro muito mais do meu pai. Mas eu lembro Teu assim, nome? Helenita Gonçalves. Eu lembro que ele tinha muito pobre mesmo.
Minha irmã, eu lembro que a gente olhava para a mãe de Deus. Minha mãe saía podia mesmo pra gente. A gente estudava com roupa dos outros. Minha mãe tinha costume de pôr farda pra gente. Era sapato dos outros, roupa das nossas madrinhas, né, Zé? E a gente, época de férias, tinha que ficar com nossas madrinhas para ajudar, porque minha mãe não tinha condições. Não trabalhava em casa, tinha uma vendinha, vendia coisas básicas, fósforo, pão. Ismélia, que sempre ajudou minha mãe, sempre, eu lembro muito dela, que foi uma irmã que, assim, que ajudou minha mãe muito, é que tomava conta da gente, é que dava banho, é que cuidava, porque um dia não tinha como, porque a mãe saía para pedir as coisas, porque não tinha condições nenhuma para dar gente nada, a gente nem fica com salário, com nada. E minha mãe eu tenho como referência, e foi uma pessoa que ajudou muito minha mãe. Só a gente que sabe o que a gente passou, né? Muito triste. E decorrente disso também, pelo sofrimento da minha mãe, passou por muita coisa, muito jovem, né? Quando a gente podia dar condições melhores, ela infelizmente veio a doença. E minha avó também foi muito triste, muito mesmo. Sua mãe faleceu em 84. 84. 22 de junho de 2024. Minha mãe sofreu demais, muito mesmo. E o chorante também, em decorrência de tudo que meu pai passou, para criar a gente sozinha, 7 filhos naquela época, muito difícil, né? Uma mulher criar sozinha 7 filhos não foi nada fácil, né? Nada fácil mesmo. A minha foi crescendo, ajudando, os anos começou a trabalhar, começou a ajudar. Minha mãe entregava os venados toda manhã, né, Zé? Eu me lembro como hoje, ela colocou uma vendinha, né? Não tinha como sobreviver. A minha maior felicidade, quando chegava alguém para comprar um pão, um charuto, eu guardava aquele dinheiro, parecendo que era $1 milhão. Tinha a satisfação, o prazer de entregar ao minha mãe, porque foi o que eu vendi hoje. Essas coisas. E dinheiro, principalmente, na nossa família. É muito difícil mesmo. É verdade. Mas, graças a Deus, hoje em dia, nós conseguimos superar, não vou dizer que superar de tudo, né? Porque sempre fica aquela Apenas pai, né? Eu lembro desse meu pai, minha vontade de conhecer meu pai, não sei como é que ele era, eu me mulher. Sempre senti falta, né? Além do capelão, do sargento Altino, outras pessoas, ou militares, ou da Polícia Civil, que estiveram na residência de vocês, apoiam, pai? Vocês têm lembrança, sabem dele para essas pessoas? Estiveram lá procurando alguma coisa que comprovasse. Eu, mas minha mãe foi uma pessoa muito medo na época, eu lembro que ela pegou aquelas coisas que tinha comprometia, que tinha bombas, né? Tinha limões, essas coisas, e eu lembro que ela jogou tudo na fonte, né? Em casa nós tínhamos uma fonte, não se tinha água encanada na época, aí ela jogou, escondeu tudo, mas foram lá policiais militares para verificar realmente, e eles não queriam saber de nada, empurrava e nem se importava que tinha criança, mulher, eles queriam saber a veracidade, né, dos fatos, realmente. Mas minha mãe escondeu, jogou tudo na fonte. Tem nomes dessas pessoas, desses militares que... Eu lembro bem que era o sargento Altino. Lembro bem dele. Tinha um soldado, mas um policial, inclusive ele morreu, até faleceu, mas eu não me recordo bem. Polícia Civil? Esse. Era polícia militar.
mais. A Maria queria fazer também um depoimento, se me nenhuma pergunta. É que naquela época, quando eu já estava solto, voltei a trabalhar, eu, o companheiro Juvenal e outros companheiros do partido, nós formamos tipo uma comissão justamente para ajudar as famílias dos companheiros que estavam passando necessidade. Não podíamos dar muita coisa porque eram várias famílias, né? Tinha a família de Lorival Preto, tinha Batata, tinha de Denerval, com vários companheiros. Mas a gente toda semana arrecadava alguma coisa, levava. Tá? No caso de Batata, eu me lembro, não me lembro o nome do médico, que era da Sucam, que chegou a atender ele e chegou a dar remédios. Mas Juvenal, eu não me lembro o nome desse médico. Jackson do Mauri. Hein? Jackson do Mauri. Não, o doutor Jackson também ajudou muito. Doutor Modesto. Mas era outro médico. Salou. Solon. Salou. Doutor Solon. Ele era da Sucam. Também nos ajudou muito no caso do Batata, mas ele foi o que deu logo de diagnóstico. E nós fazíamos esse tipo de ajuda, mas sei muito bem que era muito pequeno, mas foi feito com muito trabalho. Me lembro também um caso do Lorival Preto, que nós chamamos, que aqui tinha o Lorival Preto e o Branco. O Lorival Preto, o juiz deu o despejo da família, eles moravam numa casa de aluguel, não podia pagar. O juiz deu o despejo da família e nós conseguimos, através de Dr. Noé de Cerqueira, naquela época, uma prorrogação de 30 dias do prazo para entregar a casa. O juiz concedeu, ele mostrou os motivos, e nós fizemos um mutirão. O Lorival tinha um terreno aqui do lado da Mafrida. Nós fizemos um mutirão com vários companheiros, não sei se já depois. Em 30 dias conseguimos construir 2 quartos, coisa que a família mudou. Mas isso tudo na base do companheirismo, da luta, de um ajudando o outro, da solidariedade. E muita gente ajudou nesse processo. Não era muita gente, mas eram aquelas pessoas mais comprometidas com a luta nossa. Ok. Eu queria fazer uma pergunta. Todas as pessoas foram presas, no caso da Bahia e de Santana, Celso Dalves, Rosanarius, que eu não conheço, sofreram torturas terríveis. Dessas pessoas de Feira de Santana, eu considero 3 nomes que, para mim, chegaram ao fundo do poço, em termos de tortura, violência para os militares. Que é o caso do seu pai de Batata, Nilda Cavalho Cunha, que a família foi toda destroçada, passaram por manos terríveis, o caso também de Luiz Antônio Santa Bárbara. Foram 3 famílias destroçadas do início ao fim. Então, só quero finalizar minha intervenção perguntando, você ficou preso quanto tempo? Porque eu cheguei no final e não consegui. É como eu te falei. Que nós não sabemos assim, precisar em termos de data, porque nós somos buscar em termos de documentação. Pelo que minha mãe falava, assim, poucas coisas que ela comentava, ficou mais ou menos durante um período de quase 6 meses. Mais ou menos isso, mas se precisasse ao certo mesmo, em termos de período assim, eu não tenho assim, uma precisão, por falta de documentação. E deram fim, não achamos, não encontramos nada, não conseguimos localizar. Mas pelo que minha mãe falava, nada mais do que uma pessoa, né? Uma esposa na época, né? Mais ou menos isso, em torno disso. Ok. Eu não sei se cabe, mas era uma consideração, não era uma pergunta. Eu acho que a gente
era muito cruel uns com os outros. Por exemplo, o pessoal comunista era totalmente separado dos católicos. Por exemplo, os católicos viam os comunistas como se uns monstros, uma coisa dessa assim. Isso facilitou a ditadura. Facilitou a ditadura. O modo de fazer. A gente tem que tomar como lição histórica isso. Não dá para a gente olhar as pessoas assim. Porque não pensam como eu, são meus inimigos. E ainda mais agora, me parece, agora nesse momento, isso é muito sério com relação ao Brasil. O Brasil, depois desse segundo governo de Dilma, vai ter de aprender a mudar essa convivência, porque senão não vai ajudar. Eu tenho impressão, eu cheguei padre novo aqui, possivelmente, eu não sabia nada dessa história de vocês, porque isso ficava até por questão de segurança, não se conversava muito isso, não é? Não se conversava muito isso. De alguma maneira, eu acho que a nossa comissão, embora frágil, traz para nós, pelo menos que participamos mais de perto, essa consciência de que a gente, antes de tudo, a gente é filho de um irmão só, de uma irmandade só, que é o ser humano. E a gente precisa fazer isso. Precisa tomar consciência de que como trabalhar com pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, mas que são tão humanos como nós. Essa coisa, é só uma consideração que eu queria fazer. Realmente, naquela época, nós não tínhamos uma religião. Nós não sabíamos. Nós só íamos conhecer a religião, a igreja, depois era tudo muito grande. Tanto que lá na nossa casa, até hoje, tem pessoas que nem estão batizadas, né? Justamente por causa dessa dificuldade da época. E eram excluídos em todos os sentidos. Bem, nós temos outras pessoas para serem ouvidas, também compromissos de horário, e nós vamos dar por encerrado o depoimento de Zélia, agradecendo a colaboração de vocês pelas verdades que foram ditas aqui, tão importante para o acervo da comissão. Por isso, Helena, a comissão agradece a participação de vocês. E eu queria a coragem dela. Porque Celso, eu queria apresentar a coragem dela. Albertinho. É duro ter que rever novamente, mas vale a pena, né? Nem tudo está perdido. Bem, companheiros, dando continuidade